E o nosso último tópico, né, de elementos de máquinas, dessa aula introdutória, né, de aspectos introdutórios, é a fadiga dos elementos de máquina. Então, elementos de máquinas, falando de fadiga e resistência. Então, esse tópico visa fornecer uma base sólida sobre a fadiga e a resistência de materiais, crucial para engenheiros de controle e automação. Abordaremos a introdução ao fenômeno da fadiga até os métodos de cálculo de vida útil, capacitando você para selecionar e especificar elementos de máquinas com segurança e eficiência. Bom, então os conceitos fundamentais. A fadiga é a falha progressiva e localizada de um material sob tensões cíclicas, mesmo tensões inferiores ao limite de resistência estática, podem levar à fratura após um número suficiente de ciclos. Compreender esse fenômeno é crucial para evitar falhas catastróficas em componentes de máquina. Então, as causas mais comuns: a variação de carga, concentração de carga e ambiente corrosivo. E os tipos de fadiga: fadiga de alto ciclo, fadiga de baixo ciclo e fadiga térmica. Os limites de resistência à fadiga, né, a letrazinha, né, o código SE, simplificado, representa a tensão máxima que uma... Brian, tem como botar no slide anterior, por favor, só para dar uma olhada? Não entendi o que você falou. Nossa, era só voltar no slide aí mesmo. Valeu, pode continuar, obrigado. Então, assim, como conceitos fundamentais, a fadiga, né, relacionada à variação de carga, concentração de tensão e ambiente corrosivo. E os tipos de fadiga é a térmica, causada aí por variação de temperatura externa, né, ou até de temperatura de operação, né, ou fadiga por alto ciclo ou fadiga por baixo ciclo. Então, os limites de resistência à fadiga representam a tensão máxima que o material pode suportar por um número infinito de ciclos sem falhar. Né? Qual o número máximo de repetições sem de ciclos, né? Sem o material falhar. Então, determinar esse limite de resistência à fadiga é essencial para o projeto de componentes sujeitos a carregamento cíclico. No entanto, nem todos os materiais possuem o limite de fadiga definido. No caso da determinação experimental, que são o caso, né, das curvas SN obtidas por testes de fadiga, e estimativa teórica, que é o caso das correlações com as resistências à tração. Então, modificações de resistência à fadiga são os fatores de influência. Então, diversos fatores afetam a resistência à fadiga de um componente, exigindo a aplicação de modificadores para refinar as estimativas teóricas. E esses fatores consideram aspectos como acabamento superficial, tamanho, carregamento, temperatura e confiabilidade. No caso do acabamento superficial, superfícies polidas aumentam a vida útil. No caso do tamanho, componentes maiores tendem a ter menor resistência. E carregamento, tipos de carregamento, que é o caso que a gente falou lá atrás, né? Fricção, torção, axial, vão influenciar também na modificação da resistência conforme a fadiga. Quando a gente relaciona ambiente e temperatura como agentes modificadores de resistência à fadiga, então o ambiente operacional e a temperatura são cruciais na determinação da resistência à fadiga. Ambientes corrosivos aceleram o processo de fadiga.
enquanto temperaturas elevadas podem reduzir, né, as resistências dos materiais, e a correta aplicação de correções é vital, né? Tanto correções no ambiente corrosivo, como a redução da vida útil em ambientes agressivos, e temperatura, que o efeito da temperatura vai alterar a resistência do material. Aqui a gente nem falou sobre a umidade, né? A temperatura e a umidade são grandes agentes modificadores de resistência de material. Método fadiga-vida, que é a abordagem SN, né? Por isso que é chamado de curva SN, que é o fadiga-vida. Então, o método SN, ou tensão-vida, é uma abordagem clássica para estimular a vida útil de componentes sob fadiga. Baseia-se em curvas experimentais que relacionam a amplitude de tensão com o número de ciclos até a falha. Esse método é especialmente útil, né, para o conceito aí, né, de modificadores, né, pela fadiga. Então, a curva SN, que é o tensão-vida, né, ou fadiga-vida, representação gráfica da relação entre a tensão e a vida. Tensão alternada, que é a amplitude da tensão cíclica, e o número de ciclos, que é a vida útil do componente. A abordagem mecânica da fratura oferece, né, de uma forma mais detalhada, uma análise para a fadiga, focando na propagação de trincas. E este método é particularmente útil para componentes com defeitos pré-existentes ou sujeitos, né, a essa fadiga, onde a propagação trinca domina a vida útil do material. Então, em primeiro instante, inclinação da trinca, a formação da trinca inicial, depois propagação da trinca, que é o crescimento da trinca sobre carregamento cíclico, e, por último, a fratura, que é a falha final do componente. Seleção de materiais resistentes à fadiga. Então, a escolha do material ela se torna fundamental para garantir a resistência à fadiga. Aços de alta resistência, ligas de alumínio e titânio são frequentemente utilizados em aplicações sujeitas a carregamento cíclico. Então, o processo de seleção deve considerar o ambiente operacional e os requisitos de vida útil. No caso do aço, do alumínio, do titânio. Estratégias, né, de projetos para minimizar falhas por fadiga. Um projeto cuidadoso pode reduzir significativamente o risco de falhas por fadiga. Então, evitar cantos vivos, minimizar a concentração de tensão, utilizar raios de concordância adequados e aplicar tratamentos superficiais são estratégias eficazes. Então, zero cantos vivos, ângulos e superfícies. Entendendo o fenômeno de resistência à fadiga, a fadiga é um processo de dano cumulativo que ocorre quando um material é submetido a ciclos repetidos de tensão e deformação. Mesmo tensões abaixo do limite de resistência estática podem levar à falha. A resistência à fadiga, portanto, é a capacidade de um material suportar essas cargas cíclicas sem fraturar. Causas mais comuns é o caso das variações de carga, vibrações e tensões residuais. Tipos de fadiga: fadiga de baixo ciclo e de alto ciclo, como nós vimos no meado da aula, e a importância essencial para o design dos componentes duráveis e mais seguros. Os fatores modificadores do limite de resistência à fadiga é influenciado
por diversos fatores que podem aumentar ou diminuir a vida útil de um componente. Então, compreender esses fatores é crucial para a estimativa precisa da durabilidade de condições reais de operação. Então, o fator de superfície, um acabamento superficial, superfícies mais lisas oferecem maior resistência. Fator de tamanho, né, componentes maiores têm menor resistência à fadiga. E fator de carga, tipos de carregamento, tração, flexão, torção, compressão, né, afeta também a resistência. Concentração de tensão e sensibilidade ao entalhe. Então, a concentração de tensão ocorre em pontos de descontinuidade geométrica, como furos, cantos e entalhes. A sensibilidade ao entalhe quantifica o quanto a resistência à fadiga é reduzida devido a essa concentração de tensão. Materiais mais sensíveis ao entalhe sofrem uma redução mais acentuada na vida útil. Geometria crítica, evitar cantos vivos e transições abruptas. Sensibilidade, quantifica a redução da resistência à fadiga. E mitigação, utiliza raios de concordância e alívios de tensão. Critérios de falhas por fadiga para tensão flutuante. Então, em muitas aplicações, os componentes estão sujeitos a tensões que variam ao longo do tempo, caracterizando a tensão flutuante. Para prever falhas sobre essas condições, são utilizados 3 critérios que coincidem: a tensão média e a amplitude de tensão, que é o caso do diagrama de Goldman, relação linear entre a tensão média e a amplitude, o diagrama de Soderberg, que aborda uma abordagem conservadora utilizando o limite de escoamento, e diagrama de Gerber, relação parabólica, geralmente mais precisa. Diagrama de Goldman, uma abordagem prática, é uma ferramenta gráfica que utiliza a tensão média e a amplitude de tensão para determinar se um componente falhará por fadiga. Ele oferece uma representação visual clara das condições de segurança e falha. Então, por exemplo, região segura, reta de Goldman, tensão média, amplitude de tensão e o limite de resistência. Aplicações práticas, no caso de eixo de transmissão. Então, os eixos de transmissão são componentes críticos em muitas máquinas e sujeitos a tensões de torção flutuantes. A aplicação dos conceitos de resistência à fadiga e critério de falhas é essencial para garantir a durabilidade e a confiabilidade desses elementos. Então, inicia com uma análise de carga na determinação das tensões atuantes, depois da seleção do material, a escolha com base na resistência à fadiga, e por último o projeto geométrico minimizando as concentrações de tensão. Aplicações práticas no caso de molas helicoidais. Em molas helicoidais, em suspensões e em sistemas de amortecimentos, também sofrem fadiga devido ao carregamento cíclico. Então, o design e a seleção de materiais adequados se tornam cruciais para evitar falhas prematuras. Para isso, utiliza os diagramas de Wall, tratamentos superficiais e ambientes corrosivos. Simulação computacional e testes experimentais. A simulação computacional, assim como a análise de elementos finitos, os testes experimentais são ferramentas valiosas para validar o projeto e prever a vida útil dos componentes sujeitos à fadiga. Eles permitem identificar os pontos críticos e otimizar o design. Exemplo aí, 20% de redução com otimização, 30% de aumento da vida útil prevista, 15% da redução de custos de produção.
né? Ou seja, se você simula a carga, né, o funcionamento de uma peça virtualmente, você já consegue prever a vida útil dela e o que você precisa fazer para melhorar, né? Ou não, eu preciso fazer um material mais resistente. Então, com isso, geram benefícios, né? Ou seja, fazer o ensaio da peça antes de aplicar a carga.